Shalom, eu me chamo Laércio, sou do Ministério Sião, o Último Despertar. E hoje eu quero fazer um comentário sobre a Paraxá, a porção número 1. O que é Paraxá? Paraxá é uma divisão de estudos da Torá, em que durante o ano nós estudamos, em cada sábado, uma porção. E essa semana nós estudamos sobre Bereshit, Gênesis. E o que aconteceu? Surgiu várias dúvidas. E a principal das dúvidas: que luz é esta que o Eterno criou e apenas 3 dias depois ele fez o sol, a lua, as estrelas? E a outra dúvida maior ainda é que após a criação do homem, ao colocar o casal no jardim, aparece ali dois personagens estranhos que vão dar uma certa modificação na história. Nós temos ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore tinha nela essas propriedades, o conhecimento do bem e do mal. E existia uma outra árvore, que era a árvore da vida. O interessante é que quando nós pensamos nisso, vem em nossa cabeça um pé de fruta qualquer. Mas tem um outro personagem mais interessante ainda, que os tradutores, no português, colocaram como serpente. A palavra em hebraico é nahas. Em hebraico não tem vogais, ou seja, está escrito N-H-H-S, nahas. Pode haver centenas de ajustes colocando vogais ali para dar nomes diferentes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitas vezes os tradutores eles cometeram erros, e esses erros foram mantidos e chegam até hoje. Um deles é no caso de Elias. Elias, ao fugir de Jezabel, ele vai para uma caverna e lá ele vai ficar um período. E o relato diz que tinha água ali, um córrego de água que passava, que ele bebia, e um corvo levava carne para ele se alimentar. Nós temos aqui algumas coisas que é importante salientar. O corvo é um animal impuro. Qual o propósito de Deus enviar um corvo para que ele se alimentasse? Há uma coisa muito estranha aqui. Porém, ao analisarmos a palavra, nós vamos ver que a mesma palavra, sem as vogais, para nominar o corvo, é também para moradores do deserto, né? Para árabes. Ou seja, quem levava a carne a Elias não era uma ave, eram mercadores que passavam ali e davam alimento a ele por ele ser um profeta. Então você percebe que então nós não podemos levar a ferro e fogo o nome lá de Gênesis, na raça. E é um diálogo. E a mulher começa a observar ali aquela árvore e nós chegamos à seguinte conclusão. Você imagina quando você fica naquela indecisão, faço ou não faço? Se eu fizer, vai ter consequências. Mas se eu não fizer, eu não vou ficar satisfeito. Então existe aquela luta interna do bem e do mal. A partir do momento que Eva avançou o sinal, pegou do fruto, ela internalizou o mal dentro dela. E ela faz a mesma coisa para o marido. O marido não tem conversa alguma com a tal de serpente, nem viu a serpente. A serpente só vai voltar de novo na raça quando há uma maldição sobre ela. Mas ali nós vemos claramente que existem alguns fatos ali que não batem. Diz assim, a partir de agora você vai comer poeira, o pó. Serpente não come pó, a partir desse princípio. Então nós percebemos que ali não se trata de um animal, uma serpente, um réptil. Mas ali é a grande confusão mental daquilo. Faço ou não faço? O bem e o mal está dentro de nós, está internalizado dentro de nós. E nós temos que fazer uma escolha.
Porém, talvez você cite o seguinte: ah, mas lá no Apocalipse, capítulo 22, se não me falha a memória, lá no Apocalipse diz assim, vamos ver se eu acho aqui facinho. Lá no Apocalipse, capítulo 22, diz assim, perdão, capítulo 20, versículo 2. E prendeu o dragão, em hebraico, Tani, a antiga serpente, Nahash, entre aspas, o diabo e Satanás. Tá vendo? Você está dizendo que a serpente era uma manifestação mediúnica de Satanás. Em primeiro lugar, a palavra Satanás, Satã, não é um ser. Significa oposição, aquele que se opõe. O diabo também é aquele que está se opondo. Nós vemos o caso de Jó, quando os filhos de Deus foram se encontrar com Deus. Aqui cita que esse personagem era filho de Deus, é um anjo. Ele foi se encontrar com Deus. E ali é um diálogo entre ele e Deus. E Deus diz: olha, veja meu servo, Jó, homem íntegro e justo. E o diabo diz para ele: tá, lógico, ele tem tudo que precisa, deixa eu tocar nele para você ver. E a história você conhece, não é a história desse momento. Então nós vamos ver que ali há um diálogo entre esse ser, o diabo, e Deus. Esse personagem é um anjo, porque é chamado de filhos de Deus. E nós vamos encontrar em outros textos quando Deus chama os anjos de seus filhos. Porém, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para que me fustigasse, a fim de que eu não me exaltasse. Aqui nós temos outro probleminha. A palavra Satanás é oposição. Um anjo que se opunha a mim. Ou seja, esse anjo, ele sempre colocava dificuldades em Paulo para que ele não viesse a se exaltar. Por que se exaltar? Porque ele teve um privilégio que nenhum dos apóstolos teve, nenhum dos discípulos teve. Ele esteve no terceiro céu e ele pôde contemplar coisas inefáveis. Para evitar que ele ficasse na soberba, então foi enviado esse anjo. Então nós vemos aqui outro detalhe. Aqui está falando de um dragão. O que é um dragão? É um ser mitológico. Talvez você diga, mas em Ezequiel 28 fala de um personagem, em Isaías 14 também fala desse personagem. E eu sugiro que você leia o capítulo inteiro, versículo por versículo. Analise cada aspecto daqueles versículos. Depois que você fizer isso, você vai entender que aquilo ali é simbólico, aquilo representa um personagem. No final da leitura, você vai ver que está falando de um homem. Em Isaías 14 também não é diferente. A diferença de linguagem é que Isaías era neto de profeta, era filho de profeta, estava acostumado com coisas espirituais. Então ele conseguia ter um certo equilíbrio para transcrever o que ele via. Porém, no caso de Ezequiel, não. Quando você começa a ler o livro de Ezequiel, você vê que ele exagera na dose, né? Ele floreia muito. Quando nós vamos aqui para o Apocalipse, nós vemos que a serpente, Nahash, que nós denominamos serpente, virou um dragão, ou seja, ele cresceu. O mal cresceu. O mal que era inicialmente apenas uma fruta, tornou-se um monstro gigantesco, desproporcional. Outro detalhe, no próprio livro de Jó, Deus fala para Jó: olha, esse animal que eu criei, que coisa espetacular. Olha que coisa extraordinária. É a primeira vez que nós vemos, depois lá do Gênesis, que ele diz que era muito bom, que ele mostra ali na criação dele, uma criação dele, que ele achava espetacular. E a Bíblia cita que a cauda desse animal era do tamanho do cedro do Líbano.
Outros historiadores, cientistas, acreditam que ele se referia a um dinossauro. Aqueles herbívoros enormes, né? Pescoçudo, com aquele rabo enorme, que é o mais parecido com a descrição. E aí o que acontece? Os tradutores, se você pegar nas suas Bíblias, algumas trazem hipopótamo. O hipopótamo não tem nada de engraçado. É muito feinho. E a cauda dele tem o tamanho da minha mão. Não é a descrição. Então você percebe que a descrição foi equivocada. Da mesma maneira que nós gostaríamos que você entendesse o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Eva, ao observar aquela árvore, ela começa a duvidar do que Adão disse. Porque Deus não disse para Eva não comer, disse para Adão. E ela começa a achar que não fazia o menor sentido. Poxa vida, aquele fruto tão apetitoso, tão lindo, tão bonito. E ela duvida. E começa a luta na mente dela. E Moisés descreve como sendo a serpente induzindo ela ao pecado. E ela come. E aí nós vemos que ao despertar o mal, ela traria um mal internalizado para ela, e esse mal iria matar um descendente dela, que seria o Messias, que por sua vez iria esmagar a cabeça do mal. O próprio Jeová diz assim: eu crio o bem e eu crio o mal. Eu faço a luz e eu faço as trevas. Então eu acredito que a gente não pode ir ao pé da letra, acreditar numa fábula que beira a infantilidade de um bate-papo de Eva com uma cobra. Nahash pode ser o que você quiser. Como Tanim, aqui como dragão, também pode ser o que você quiser. Um detalhe importante é que hoje a boa ciência, naturalmente, não acredita que os dinossauros tinham 60 bilhões de anos. Naquela época eles não sabiam o nome dos animais, não era dado dinossauro. O dinossauro foi dado no século XVIII. Então o que vemos aqui? Provavelmente Jó viu um dinossauro pastando ali, primeira coisa. Marco Polo, no século XII, relata que os reis chineses usavam uns animais enormes, dragões, para carregar as suas liteiras, as suas carroças. Há muitos relatos de povos medievais que lutaram contra dragões. Esses dragões não eram nada mais nem nada menos que os dinossauros. Mas esse é um estudo que a gente vai estudar em uma outra ocasião. Eles não foram extintos há 60 bilhões de anos. Porém, se voltarmos aqui para o estudo que nós estamos colocando hoje, o que nós podemos dizer? Nós cremos. Crença é uma coisa muito pessoal. Eu não estou dizendo, estou afirmando, eu disse que eu creio, que ali no Éden foi um diálogo mental de Eva com Eva, o bem e o mal. E ela optou para o mal. E o mal trouxe a perdição à humanidade, a morte. Por que veio a morte? Porque ela foi impedida de comer da árvore da vida. E esta árvore da vida, segundo Apocalipse 22:14, o que acontece com ela? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus terão direito a comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Ele vai ser restaurado. Vamos voltar a ter a eternidade. Agora, cabe a você não ficar aí, sabe, tentando ajustar fábulas judaicas, fábulas cristãs com a realidade. Use a lógica. Isso acontece com você diariamente. Você não fica aí questionando a Deus? Você não fica diariamente, faço ou não faço? Não vou fazer por causa das consequências, porque se não tivesse consequência eu fazia. Isso é a serpente da sua mente, Nahash, que está aí atormentando você. Eu fiz esse estudo para te trazer uma luz, para que você possa começar a refletir. Pense nisso.
Se você chegou até aqui, vou pedir um favor. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, não deixe de deixar o seu like, não custa nada e ajuda que o canal possa crescer, que o YouTube veja que é interessante. Mas vou pedir mais uma coisinha para você. Nos comentários, diga que se você gostou ou não. Por quê? Se você gostou, a gente vai aperfeiçoar. Se você não gostou, diga por quê, para a gente evitar de trazer informações que não são interessantes para vocês. Nós estamos aqui para fazer isso, ok? Semana de paz. Shalom, shalom.